Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e se não for inscrito, se inscreve aí, que ajuda bastante aqui o amigo. Finalmente, a portaria 10723, que foi divulgada no apagar das luzes do governo Bolsonaro por Bolsonaro e Paulo Guedes, foi derrubada, meus amigos. A portaria mudou aí no apagar das luzes do governo todas as regras para a redistribuição de pessoal, afetando todo o funcionalismo público federal, de todos os poderes. Então, agora saiu aquela portaria lá, que foi muito questionada pelos servidores, e está em vigor a portaria 619 de 2023, de 9 de março de 2023. Então, ela vai estabelecer aqui as regras e procedimentos para a redistribuição tanto dos cargos ocupados quanto dos cargos vagos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, ou seja, todos os servidores que estão regidos pela Lei 8.112. Mas, pelo que eu acompanhei, os servidores também não gostaram muito dessa portaria não, mas é aquela coisa, aqui sinceramente não tem muito o que fazer, meus amigos, porque essa portaria ela tá trazendo novos entendimentos do TCU em relação ao Instituto da Redistribuição, certo? Então o Ministério, ó, ele fala que essa portaria foi elaborada em conformidade com as determinações elencadas pelo TCU em seu acórdão 1176 de 2022. E é aquela coisa, tirou o que qualquer pessoa veria aqui como absurdo na portaria 10723, mas também não voltou ao que era antes. Aqui são com as novas mudanças. Para mim, não ficou assim no melhor dos cenários, mas ficou pelo menos uma coisa mais justa. Ficou alguma coisa mais justa. Então vamos ver aqui, ó. Serão dois tipos de procedimentos, certo? Quando envolver cargo vago, a redistribuição vai ser efetivada mediante ato conjunto do CIPEC e dos órgãos ou entidades envolvidos. Quando for cargo ocupado, será efetivada mediante a elaboração conjunta, de portaria conjunta de ministros de estados ou os dirigentes máximos dos órgãos e as entidades envolvidas. Então, quando for cargo vago, envolve o CIPEC, e quando for cargo ocupado, envolve aqui as autoridades máximas envolvidas, as autoridades máximas, né, dos órgãos. E aqui, ó, quando vamos ver, ó, o centro, né, o coração aqui dessa portaria, os órgãos e entidades deverão instruir o processo administrativo observado os seguintes requisitos. Aí a gente vai para a fonte de tudo, porque a redistribuição ela é abordada aqui no artigo 37 da 8.112. Então, qual é a diferença, por exemplo, da remoção e da redistribuição? Ambos fazem parte aqui, ó, capítulo 3, artigo 36 e 37 lá da 8.112. Porque a remoção, ela envolve o deslocamento do servidor. A redistribuição, por sua vez, é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago. E aqui, quando vamos ao que está no artigo 37, o que nós vamos dar aqui, ó? Tem que ser observado isso daqui, ó. Interesse da administração, equivalência patrimonial, manutenção da essência da atribuição do cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, ou seja, se for um cargo lá que exige doutorado, você tem que ter um doutorado também, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Aí quando vamos aqui para a portaria, vamos ter aqui, a essência vai estar aqui, ó. Os órgãos e entidades deverão instruir o processo observados os seguintes requisitos: interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência da atribuição de cargos, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Veja que eles vão utilizar outras palavras, mas na essência o objetivo é o mesmo. O cargo redistribuído não pode ser enquadrado em outro plano de carreira e
e em plano especial de cargo ou carreira para o quais se exige concurso público. Ou seja, você vai com seu cargo, fica com seu cargo. A redistribuição deverá observar a legislação específica dos cargos, carreiras e órgãos envolvidos. Na redistribuição, é óbvio, tem que ter a anuência dos servidores, mas aqui é que, a meu ver, pode ser que os servidores reclamem, mas aqui é seguindo a orientação do TCU. O cargo ocupado, ou seja, não se aplica ao cargo vago, somente poderá ser redistribuído se o servidor que o ocupa preencher os seguintes requisitos: não esteja em gozo de licença ou afastamento, ou seja, nenhum tipo de licença ou nenhum tipo de afastamento, tenha cumprido o período de estágio probatório. Se você assumir um cargo agora, obrigatoriamente você vai ter que ficar naquele cargo durante 3 anos, coisas que antes algumas universidades seguiam, justamente, muito provavelmente, já seguindo essa orientação do TCU, e outras não. Vou dar só um exemplo aqui no Nordeste. Eu sei que a UFRN, ela já seguia esse período aqui de 3 anos. Já o UFPB, por sua vez, não. Você podia chegar e já ser redistribuído. Então agora todo mundo vai ter que esperar esses 3 anos. E não houver ter sido redistribuído nos últimos 3 anos. Então, se eu não me engano, na outra portaria 10723 eram 5 anos. Então vai continuar existindo aqui a limitação para o estágio probatório e também vai continuar existindo o pedágio de 3 anos. Então acabou triangulação. Não existe mais triangulação no serviço público federal. E aqui, quando for cargo ocupado também, no caso de redistribuição de cargo ocupado por servidor que esteja respondendo processo administrativo disciplinar, caberá prévia consulta à unidade correcional do órgão ou entidade de origem, modo a prevenir eventuais prejuízos ao regular andamento do procedimento. Ou seja, vai poder ser feita a redistribuição se você puder, se você estiver respondendo procedimento disciplinar. Agora vai depender da consulta que será realizada. Quando houver... pronto, aqui já é mais tranquilo, ó. Quando houver concurso público vigente ou em andamento, não poderá ser utilizado cargo vago da mesma especialidade ou área de conhecimento para fim de redistribuição. A 10723, ela vedava todo e qualquer tipo de concurso. Se tivesse um concurso lá para professor de química, pronto, não poderia fazer concurso para nenhum tipo de professor. Aqui não. Aqui é se for a mesma especialidade ou área de conhecimento, que é justamente o que está lá no acórdão lá do TCU. E fica vedada a redistribuição de cargos do quadro de extinção da União, conforme a Lei 13.681, de 18 de junho de 2018. Então, se você está lá no seu cargo, nessa lista de cargos em extinção, já era, meus amigos. Não pode fazer mais redistribuição, que você pode tentar remoção, certo? E aqui são informações mais operacionais, né? O servidor deverá continuar exercendo suas atividades no órgão de origem até a sua entrada em efetivo exercício no outro cargo, no outro órgão. O servidor cujo cargo foi distribuído, que deva ter exercido em outro município, terá num prazo mínimo 10 dias e no máximo 30 dias para a retomada do efetivo exercício, incluindo nesse prazo o tempo necessário para deslocamento. O órgão ou entidade do servidor encaminhará para o órgão ou entidade do destino, no prazo de 30 dias, a contar da efetivação da redistribuição, todo o acervo funcional do servidor, até a sua data de redistribuição. As unidades de gestão de pessoa dos órgãos de entidade de origem, a publicação, deverão dar imediatamente toda a providência. Tarará. E aqui, ó, ali foi a essência, certo? Aí teremos 2 tipos de portaria. Modelo de portaria de redistribuição entre cargo vago e ocupado, e aqui modelo de portaria de cargos ocupados. Em essência, não ficou como os servidores queriam, mas também não dava para ser devido ao que o TCU está exigindo, mas também não ficou aqueles absurdos que estavam elencados na 10723, mas ali de jeito nenhum eles estavam seguindo a recomendação do TCU. Eles estavam indo muito além do que foi estipulado, né? Estavam fazendo lá realmente uma verdadeira maldade com os servidores. Agora, essas são as regras postas a partir do dia 9 de março de 2023. Estão acabando aí com o Instituto não, né? Porque na prática, na teoria, nunca existiu triangulação. Mas aí agora foi extinto
na teoria também. Impossível fazer triangulação no Serviço Público Federal a partir dessa portaria. Agora está tudo normatizado, todos devem seguir a mesma regra.